Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos conversar com o Henrique Toledo, que já está na indústria de óleo e gás há 25 anos, no RH há 28, mas originalmente ele fez ciências contábeis. Então, essa transição toda, né, de gostar de número, porque ninguém faz ciências contábeis se não gostar muito de número, né? E aí foi trabalhar e se dedicar para pessoas, mas também tem números, não é, Henrique? Tem um pouquinho de número, sim, né? A gente não pode fugir deles, né? Muitas vezes. Então, eu tenho o prazer de conversar aqui com o Henrique. Eu não vou falar o nome da empresa, você fala se você quiser. E a gente trabalha já com a sua empresa há 10 anos. Eu estava olhando, nós começamos a trabalhar juntos em 2014, nós estamos em 2024. Então é um Pô, prazer enorme essa parceria que a gente tem já há 10 anos, né, fazendo vários trabalhos aí para vocês. E eu queria, né, assim, porque para mim vocês são uma referência em termos de investimento, de desenvolvimento de pessoas, e tem o seu dedo, seu braço, seu cérebro, tem tudo nessa estratégia, né? Então, se você puder compartilhar para a gente e para os colegas de recursos humanos também que nos assistem aqui, como que é você vê essa tendência de recursos humanos daqui para frente, até comparado com o que era antes, né? eu tenho que contar um pouquinho da história, né? Eu comecei lá no Rio Grande do Sul, na indústria agrícola, né? Me formei em ciências contábeis, já trabalhando em RH, então, assim, eu virei um contador de histórias, né? Porque eu nunca trabalhei como contador, de fato. E peguei início de uma indústria bem diferente da que a gente trabalha hoje aqui, né? No óleo e gás, no Rio de Janeiro, principalmente. Com conceitos, com processos diferentes, com visões diferentes, né? Que uma indústria de transformação, mudar para uma indústria mais tecnológica, mindset que, né, em 95 era bem diferente, né? A gente tinha um mindset muito voltado a departamento pessoal, departamento pessoal, administração de pessoal, não se ouvia falar em, né, recursos humanos, não se ouvia falar em, né, gestão de pessoas, apesar de que a gente fazia indiretamente isso, né? Porque atender ao departamento pessoal não é só ali pagar, né, fazer algum processo, né, botar a pessoa num plano de saúde, etc. Tinha a comunicação, tinha o advising, que era muito mais básico, né? Não era rebuscado como hoje, como a gente tem tantos processos de desenvolvimento. E aí mudar para uma indústria, né, no início de 99, uma indústria de óleo e gás completamente diferente, né, com uma agressividade muito maior, né, porque era uma indústria que estava, né, já pujante, principalmente na área de perfuração, que foi a área que eu comecei no início, e você tinha uma demanda muito grande, processos quase que nenhum, era muito mais execucional, e ali você já tinha uma necessidade grande de trabalhar melhorias nisso, melhoria na comunicação, melhoria no entendimento do que é o papel dos recursos humanos, porque apesar da indústria agrícola lá ser muito básica, tinha essa proximidade com as pessoas, né? Tinha essa comunicação, né? Todo mundo era pertinho à indústria, você caminhava dentro da indústria. E aí você vem para uma indústria de óleo e gás que você não vê a maioria das pessoas, né? Elas estão embarcadas, né? Você É vê a pessoa quando verdade. você recruta ou quando ela assina contrato e muitas vezes você não vê mais aquela pessoa por muito tempo, né? Como me ajustar nesse processo, como a gente melhorar a comunicação, como a gente trabalhar uma linha de conexão com as pessoas para elas entenderem o seu papel e você também entender o papel delas. Então, desde o início da jornada, foi sempre nesse desafio, né? O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Qual é o meu papel? O que que eu posso fazer melhor? Né? Porque as dificuldades são grandes, né? De comunicação. E aí você trabalha em empresas que são muitas vezes internacionais, então tem a mistura de culturas, né? De linguagem diferente, de entendimentos diferentes, né? O que é bacana para a gente não é bacana para o outro, o que é comum para a gente não é comum para o outro. E Perfeito. aí aquele conflito a bordo, né, de cultural, né, como ajustar isso de uma maneira que não haja barreiras ou quebrar essas barreiras, né? E ao longo do processo, ao longo desses 25 anos, né, mudei de segmento, vim para serviços, né, e depois vim para a área de FPSO desde 2005, que é bem diferente lá das outras empresas.
com uma visão mais técnica, uma visão de mais de longo prazo, uma visão mais, né, de como é que eu vou dizer, mais conjunto, né? Apesar das Uhum. deficiências também da indústria como um todo, né? De comunicação, mas trabalhando muito nesses processos, né? Como a gente estabelece o nosso papel, como a gente deixa claro qual é o papel, né? Seja de processos, seja de comunicação, seja de gestão, né? E o que que nós podemos fazer para transformar isso? Porque às vezes a gente reclama, né? Ah, mas as pessoas não têm uma visão disso. Ou não é... Mas, peraí, qual é o meu papel para ajudar a transformar isso, né? E trazer isso numa visão mais profissional de quem está do outro lado, né? Porque todo mundo, né, normalmente olha para o RH e diz assim, ah, aí, lá vem o RH, nossa, aí né, é o complicador. Não, é talvez a pessoa que está ali para te ajudar realmente a você, né, conseguir se desenvolver, seja em treinamento, seja num processo, né, de advising, seja em processos, deixar os processos claros. Então a gente tem sempre um grande desafio, né? É uma área desafiadora, né? Para quem não conhece, eu posso dizer que é sim uma área desafiadora, ainda mais na modernidade que nós estamos, que é Lidar com as pessoas. comunicação, informação, o volume de informações hoje é uma coisa absurda quando a gente compara com 30 anos atrás. Hoje a pessoa te manda um e-mail, já manda um WhatsApp, já manda um Teams, já manda um Zoom, já manda alguma coisa. Você viu meu e-mail? Não, calma, eu vou chegar no seu e-mail ainda. Entendeu? O volume, a necessidade da velocidade da informação, ela é muito grande e para isso precisa-se processos muito robustos, né, e uma clareza de papéis muito, né, bem definidas para que as pessoas consigam fazer, né, essa gestão, né, e não deixar isso só no papel do RH também. Então, a gente tem realmente um grande desafio. Essa é o nosso maior desafio na área de recursos humanos, né? Como a gente realmente fazer as coisas acontecerem de uma maneira correta, né? Das pessoas realmente trabalharem em conjunto conosco, né? Para a gente não Sim. ser mais ali uma barreira e sim ser uma parceria, dentro de qualquer segmento que seja, né? Quando a gente pensa em demandas internas, você falou uma coisa que eu ia até te perguntar, que é ser um advisor das pessoas aí, né? É, algum tempo atrás, as pessoas pediam esses conselhos, essas ajudas, né, de mentoria, etc., como, às vezes, lidar com funcionários e, às vezes, consigo mesmo. Isso existe mais hoje para lidar com as equipes que eles têm? Ou tem casos que a pessoa chega para falar dela? Tem os dois casos. Tem os dois casos, porque quando a gente trabalha numa indústria muito técnica, uma indústria operacional, a gente tem muitas pessoas que são oriundas da operação, ou seja, dominam equipamentos, processos, né, a parte operacional em geral, e que você muitas vezes alavanca a carreira deles para serem gestores. Né? Eu sou um coordenador de equipe, eu sou um superintendente, eu sou um supervisor, eu sou um OIM. E aí é importante dar as ferramentas para gerir pessoas, porque máquinas você tem manual, pessoas não, né? E às vezes as equipes são, né? Você tem uma equipe de 4, 5, 10, 20 pessoas, eu tenho uma equipe de 130 no meu departamento. Então Nossa, cada um tem uma expectativa diferente, cada um tem uma visão diferente, cada um tem um entendimento diferente. O desafio de você conseguir ter, né, transmitir uma mensagem, né, ou um direcionamento, uma orientação de forma igual para todo mundo é quase impossível, né? Então a gente tem isso sim dos gestores que procuram assim, ó, quais são as ferramentas que eu posso trabalhar para fazer um processo de, né, feedback, que é importante, gestão de pessoas, né, avaliação de desempenho. A gente vem investindo muito, né? Você é testemunha disso, o quanto a gente vem, né, investindo na parte de treinamento e desenvolvimento de lideranças. E isso abre também um pouquinho das pessoas virem para a gente muitas vezes e quebrar aquela barreira, né? De, será que eu vou me expor, mostrar minhas fraquezas? As pessoas têm muito isso, né? tem. E eu vou pedir ajuda. Então, quando a gente começa a quebrar essas barreiras, que justamente é a da confiança, que ela é mais importante ser estabelecida, a gente tem esse processo, sim, das pessoas nos procurarem e pedirem ajuda, um direcionamento, né? E é importante a gente dar o caminho, não querer resolver o problema deles, né? Cada um tem Sim. que se ajudar a resolver o seu problema, né? Tem um antigo professor meu que já é falecido,
na universidade, que ele dizia: a gente ajuda quem quer ser ajudado, quem não quer ser ajudado fica mais difícil. Né? Então, essa também é a importância de a gente colocar, né, sempre os acordos. Né? Ó, você quer ajuda? Você precisa, né, se ajudar para eu conseguir te ajudar também. Seja qual for o sentido, né? Um advice, um processo, uma melhoria, né? E a gente também precisa de feedback. Nem sempre nossos processos são, né, perfeitos. Né? Uma conversa que eu estava tendo com também uma diretora de RH, né, da Noruega, inclusive, ela dizia para mim: Henrique, será que a gente, às vezes ficou a impressão de que a gente quer trazer soluções que as pessoas não querem? Falei, faz sentido, né? Mas aí faz sentido que também a gente sentar com as pessoas e perguntar, né? E chegar num processo de feedback, né? Seja com a indústria, a operação, a companhia como um todo, o que que a gente precisa? Uhum. Né? E para atender como o teu cliente interno, né? Exato, exatamente. Porque às vezes a gente quer trazer soluções que na nossa cabeça são maravilhosas, mas do outro lado não quer saber daquilo, né? Eu tenho um exemplo prático. Eu, quando vim Hum. para a Modec, por exemplo, eu trouxe algumas ideias de relatórios e etc., que eu trazia e botava lá e ninguém me dava feedback. Eu botava, ninguém dava feedback. Um dia eu sentei assim em casa, né? Eu parei de mandar e ninguém reclamou. Não, Henrique, a gente não precisa disso, a gente queria uma coisa diferente e tal. Eu falei, olha, tá aí, realmente. Né? O que de repente é bom de um lado não é bom do outro. Né? Sim, Aí a gente começou a sim. fazer dashboards que são mais interativos, ou seja, você entra lá e você pesquisa a informação que você precisa, que ela está lá. Todo mundo ficou feliz. Então, assim, O que que é eles a precisam? comunicação no final de tudo, né? Como que a E o gente que consegue você ser acha mais. que eles precisam hoje, dada esse mundo bunny, VUCA e etc., e tendências de AI? O que que você acha que as pessoas hoje da tua empresa, né? Se você quiser falar de mercado também, mas o que que hoje traz para elas a dor que precisa ser resolvida ou atendida pelo recursos humanos? Primeiro, qualidade de informação. Né? Qual é a informação que eu estou gerando? Né? E para que ela serve? Né? A informação que eu estou gerando, ela serve para eu fazer uma análise de fato? Né? Então, o RH tem muita informação. Você pode ter informação de turnover, de custo, de processos, informação de movimentação de pessoas. Se você tem uma operação grande, você tem gente indo para lá, para cá. Succession planning, high pose, high pose. Então, você tem diversos projetos né, e ações que você precisa, de alguma forma, gerar a clareza, a qualidade daquela informação para quem está do outro lado conseguir fazer uma análise mínima e rápida, né, não complexa, né, dizer assim, poxa, eu preciso ir por esse caminho, olha, isso aqui não está funcionando para mim, ei, levanta a mão, ó, quem sabe a gente faz dessa forma, porque não é só quantidade. E para a gente conseguir fazer essa qualidade, a gente tem que estar inserido no negócio, que é a mudança, né, de mindset que os RHs precisam, e já vejo que vem acontecendo, precisam fazer. Peraí, eu preciso estar dentro do negócio, né, entender aquele negócio, o que que a minha empresa faz, como ela faz, por que ela faz, qual é o meu papel aqui, né, para ajudar o negócio a ser de alguma forma sustentável ou ser gerido. Né? E aí você conseguir fazer esses papéis ficarem claros e as pessoas conseguirem ter em você aquele apoio. Peraí, ele é meu parceiro, ele não é um apêndice que está aqui na empresa, ele é meu parceiro, porque quando eu estou falando de desenvolvimento de pessoas, quando eu estou falando de retenção, quando eu estou falando de processos que são importantes na gestão das equipes que estão lá, né? Porque a máquina pode estar lá, mas se não tiver ninguém para operá-la, não vai adiantar nada, né? Você ter a melhor tecnologia e não ter pessoas que, né, executem aquele trabalho conscientemente. Porque aí você tem outros riscos, né? Risco de acidente, risco de performance, risco de você não ter na qualidade, na entrega, né, do seu produto final. Então, é uma engrenagem. Então, se a gente não se colocar parte dessa engrenagem, né, essa dicotomia ela acaba prejudicando o negócio no final. Então, essa linha de entender e essa linha de troca, né, ela ajuda bastante nesse aspecto para a gente poder prover o que o negócio quer, não o que você acha que seja importante, né? Senão não funciona.
Essas tecnologias, por exemplo, de trabalho, que na Felipelli, por exemplo, a gente autorizou, né, e até incentiva que as pessoas usem ferramentas que agilizem a sua produtividade, que usem inteligência artificial das mais diversas possíveis. Como é que é isso dentro da Modec? É permitido, não é incentivado? Você vê que isso vai crescer mais? Como é que é isso? Ela é bem moderada no sentido de, né, tem, obviamente, né, proteção à propriedade intelectual, tem todo um conjunto de compliance que é importante a gente ter claro, né, quando a gente está utilizando certos tipos de De inteligências AI? artificiais, para que ela realmente seja positiva naquele processo, né? E como a gente é uma empresa muito operacional, ou seja, eu tenho hoje 12 navios em operação, produzindo mais de 20% do petróleo do Brasil hoje, né? E então ela é muito nessa linha, né? Qual é a minha linha de segurança na operação, segurança de processo, né? Proteção às pessoas, ao meio ambiente. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial, ela na operação chão de fábrica, ela não funciona, né? Ela tem que ter os processos muito bem definidos. Mas para nós que geramos informações, para a gente ter, né, a visibilidade, de, né, qual é a performance, qual é, né, meu custo, qual é, né, meus processos, etc. Ela, sim, ela é bem-vinda porque a gente faz integração, inclusive, de vários sistemas, né? A gente não tem hoje um sistema de recursos humanos, por exemplo, que ele seja completo no mercado. Então, você tem sistema de folha, você tem sistema de competência, você tem um outro sistema de recrutamento. Como eu faço a integração dessas informações e gero uma informação de qualidade para que eu tenha visibilidade, né, do todo ali em relação à minha organização, à minha estrutura, às minhas pessoas. Então, nesse aspecto, ela é importante ser assim utilizada, não no âmbito daquela inteligência artificial de filmes, né, que resolve tudo e etc., mas Não, no sim, âmbito de claro. você interconectar as informações, né, e fazer com que elas tenham ali realmente precisão de dados para a gente poder trabalhar isso, né? Porque hoje sem informação é impossível você trabalhar. Sem dúvida, não. E É, assim, ela gera hoje é, figuras, apresentações. Claro que você tem que ter o input do conteúdo que você quer apresentar, mas ela antecipa, né? E faz mais rápido muitas coisas que a gente precisava antes gastar muito mais tempo. Às vezes até leitura, resumo de alguns documentos. Ela faz uma série de traduções muito bem feitas que às vezes você precisa fazer, de repente para matriz, não sei se é em japonês, que você tem que a matriz fazer. é japonesa, mas a língua oficial é inglês da empresa. Eu não preciso escrever em japonês, porque senão Não. a inteligência artificial já ajuda também. Né, a gente até provoca o pessoal, olha, eu vou tentar, talvez, numa próxima vida, aprender japonês, porque é uma linguagem bacana, a gente vê, mas pra gente, que é ocidental, é quase impossível, né, depois de uma certa idade, se aprender, né, japonês, principalmente a escrita, né, a escrita demanda muito tempo de É, aprendizado, é, etc. Então, é bem é. interessante. Não, eu Mas, tenho, assim, é tem uma muita inteligência que a gente não... qualidade. Oi? Tem muita qualidade algumas Sim. das traduções que eu tenho visto. Sim, traduções e a tradução simultânea, né? A gente fez treinamentos Hum. há pouco tempo que as pessoas estavam utilizando no próprio celular, né? A tradutora ali né, o celular ouvindo a pessoa e já fazendo a tradução. Bem interessante esse processo também. Então, as tecnologias que vêm para ajudar, né? Não podem ser tecnologias para você driblar o processo, né? Ou para você burlar o processo, né? Inclusive, esses dias eu estava ouvindo um post de uma pessoa discutindo em relação a candidatos utilizando inteligência artificial para ajudar na entrevista. Eu falei, aí não é uma coisa natural, né? Vira uma coisa. Como assim, né, ajudar na entrevista? Um exemplo que deram que num processo de entrevistas os candidatos estavam usando a inteligência artificial para Entendi agora o que você está falando. Os candidatos que vão participar de uma entrevista de emprego, por exemplo. isso, né? A identificação que tinha candidatos utilizando a inteligência artificial. Eu falei, olha, não Mas ele acontece não com a sabe o gente, que mas você assim, vai é perguntar. interessante. Exato. E você está querendo avaliar as competências dele, está querendo avaliar o histórico dele, isso já está posto. Exatamente. Mas aí é quando eu falo, quando o processo vai para o exagero, sai da linha do equilíbrio, aí ele realmente não funciona.
posts também que a gente vê, né, na internet, muitas vezes as pessoas reclamando, candidatos reclamam muito, né, na internet, a gente observa muito, dos processos seletivos que são mais automatizados, com as provas, aqueles processos de competência, etc. Ali é outra situação, que se não for bem configurado, né, você não consegue capturar, talvez, a necessidade daquele perfil, né, daquelas qualidades que aquele profissional tenha. E aí o processo ele começa a ser criticado, né, nesse âmbito. Então, assim, a inteligência artificial veio para ficar, ela é importante, mas ela tem que ser usada numa linha comedida, né, de equilíbrio. Nem tudo, É, nem nada. o que a gente ouve, eu acho que vai ter muita mudança, mas o que a gente ouve dizer é que vai automatizar as tarefas que são repetitivas, num primeiro momento. Uhum. Depois talvez vá muito mais além, eu acredito que vá muito mais além do que isso, mas hoje ela tem um foco muito grande nessa questão de automatizar as coisas que a gente já faz e que são de forma repetitiva e talvez possa até ser generativa também, quando vai criar outro conteúdo em cima daquilo que você deu e etc. Mas pela minha experiência, se você não tiver conteúdo, vai ser difícil você gerar conteúdo. Porque se Exatamente. você não souber, você não consegue nem conduzir de uma forma apropriada essa inteligência, porque você não sabe o que que vem, se é de qualidade ou não, para você modelar e atingir o Exatamente. outro objetivo e fazer o que você precisa com aquela informação, né? Exato, você falou tudo agora, né? Perfeito, né? Assim, se eu não tiver o conhecimento mínimo daquilo que eu estou, né, fazendo o que o sistema me entregue, eu vou apenas repeti-lo, né? E Sim. aí não tenho conhecimento. É. E não sei se você tem essa percepção, mas a gente tem hoje no mercado em geral, né, uma deficiência das pessoas em irem mais a fundo no conhecimento. A gente nota muito isso, né? Principalmente em processo, quando a gente vai fazer certas perguntas, quando a gente conversa com alguns candidatos, né? Eu brinco aqui com o meu time muitas vezes, né? Assim, fiz, modifiquei, né? Implementei, etc. A entrevista acaba no como. Como você fez isso, né? Como, né? Porque as pessoas não se aprofundam muito, né? Nos processos. E isso é uma deficiência que a gente vê gerada pela tecnologia, né, também, que é outro ponto negativo da tecnologia, né? A partir do momento que eu recebo as coisas prontas, eu não preciso me aprofundar naquele conhecimento, né? Ler um livro, estudar uma causa ou uma especificidade de um assunto a fundo, porque talvez aquele parcial ou aquele superficial que eu recebi, eu sinta que seja o suficiente. Mas se você aprofundar, né, um questionamento muitas vezes em determinados tópicos, a pessoa não tem não se aprofundou naquilo, né? Tem um conhecimento muito mais básico. Essa é uma grande armadilha, né, que as pessoas às vezes não estão percebendo. Eu forço isso muito com os meus filhos, né? Pai, mas vai conhecer a situação. Alguém falou uma coisa, alguém disse isso, vai procurar informação, pesquisa. Nós vivemos na era da informação hoje. Tudo que você pesquisar, você acha, né, na rede, você tem. Seja informação boa, seja informação ruim. Mas é importante se aprofundar nisso, né? Processos, né? Vamos falar de profissionais. Se eu não me aprofundar nos processos e não entendê-los, como que eu multiplico eles, né? Como que eu faço interlocução, né, com alguém de uma forma mais robusta? Então tem que ter um aprofundamento em conhecimento, sim, né? E E realmente eu brinco que nós estamos numa fase do elemídia, sabe? O cara leu as frases durante o elevador e aí ele fala sobre aquele assunto como se ele já soubesse, só que ele só viu aquele tempo do elevador e não viu mais nada, né? Exatamente. E o resumo das coisas, que muitas vezes vai depender do viés de quem fez o resumo. É aquela informação de fato ou quem interpretou aquela informação, a colocou e você comprou aquilo. Né? Eu chamo também a compra das emoções. Não compre emoções dos outros. Né? Procure as informações por você. Tá ali a informação, é isso mesmo? É aquela. A gente, quando dá treinamento, né, fala muito da questão das crianças são muito boas nisso, né? Não faz isso, por quê? Não, não vai ali, por quê? Não dá, não, por quê? Então, assim, É, questione-se sempre, né? Porque esse porquê vai trazer mais, né, profundidade naquilo que você quer conhecer. Você falou uma coisa de emoções, né?
E eu vi uma matéria esses dias dizendo que a gente está na época de Olimpíada e que os atletas estão muito bem preparados e que a diferença que está fazendo um ganhar do outro é exatamente o nível de inteligência emocional que eles têm. O nível de tolerância de frustração, de controle de impulso, de uma série de coisas, né? Você percebe que dentro da organização isto também é real? A gente tem que continuar sempre investindo nisso, né? Desde o princípio, né? Desde a escolha dos profissionais adequados para o tipo de organização que você tem. E cada empresa ou cada segmento tem uma necessidade diferente, né? Você vai para a indústria financeira, o setor financeiro é mais agressivo, uma indústria operacional você tem longo prazo, coisas de curto prazo que são projetos, qual é o perfil adequado para eu ter naquela organização, para eu poder também fazer a administração dessas expectativas. Porque as pessoas hoje elas geram muita expectativa, né? A pessoa sai da faculdade hoje, entra num processo de trainee e vou dar um exemplo da nossa indústria, né? No passado, um operador de produção demorava, sei lá, 4, 5 anos para chegar numa sala de controle. Hoje a pessoa sai do processo de trainee, um ano depois, se ele não estiver já treinando, ele já está frustrado de alguma forma nesse sentido. Então a gente gera muita expectativa. Quais são as pessoas que a gente tem adequadas naquele processo e quais são as ferramentas que a gente dá também para ajudá-las nessa mitigação, porque é a clareza, a informação, né, quais os steps que eu preciso chegar, o que que eu preciso fazer, o feedback, estou indo bem, não estou indo bem. Então, tem o desafio para todas as gestões nesse aspecto também, fazer a mitigação disso. E para a gente mesmo, como gestor, também controlarmos essa questão da ansiedade. Nós temos um problema hoje na nossa sociedade de ansiedade, né? E a questão que você colocou muito bem, né? No passado, a gente via muito dos atletas. A questão da frustração, do primeiro tombo que toma e etc., acabou ali, acabou a competição, acabou tudo. E a competição é isso, né? Vou falar uma competição olímpica, que é uma competição física, então é isso, né? Você cai, levanta e vamos embora, vamos tentar. E na nossa vida profissional é isso também, né? Nós nos desafiarmos sempre a como nós melhoramos, né? Como melhorarmos o nosso conhecimento, a nossa performance, o nosso entendimento e não nos frustrarmos por coisas básicas ou muitas vezes banais, porque é o conjunto. É a velocidade ou é a qualidade? Mas isso também tem muito desafio para os gestores darem essa visibilidade, darem essa visão, darem essa orientação. Então, é o grande desafio moderno hoje é a gestão da ansiedade ou a gestão da expectativa, né, em equipes, né, cada vez mais, como é que eu vou colocar isso? Cada vez com mais vontade de assumir posições maiores, né? Então, é realmente, e eu percebo isso, o nível de ansiedade das pessoas, ele vem aumentando a cada dia, né? Por esse volume de coisas, né? E volume de informações também, né? Muita informação, a gente vê muita coisa na internet, o cara abriu um canal e é o sucesso, virou milionário, aí todo mundo acha que também vira milionário, né, só por abrir um canal ou fazer uma. Não é assim, se você tira 0,01% das pessoas, né, que tem isso, mas como é que a gente faz a gestão dessa expectativa, nesse aspecto? Ele é bem interessante. E na vida profissional, né, corporativa, é a mesma coisa, Sim, porque as pessoas né? têm muito preparo, Sim, de conteúdo e de acesso à educação formal, mas realmente o que vai fazer a diferença, né, de resultado, de produtividade, de qualidade de relação, que vai fazer elas se manterem ou não dentro das organizações, normalmente são ligadas à inteligência emocional, como está acontecendo nos esportes, né? Que isso. não é mais só o desempenho. E isso vai muito dos gestores, né? Tanto no esporte, dos técnicos ou coaches, que tem que, peraí, eu tenho que trabalhar essa inteligência emocional das minhas equipes, e na indústria também, no mundo corporativo. Todos nós, como gestores, estamos sendo cada vez mais desafiados a fazer justamente esse equilíbrio organizacional, né? Como eu, como um gestor, eu trago esse equilíbrio para meus times. Como eu, como um gestor, eu trago direcionamento, visibilidade, feedback. A coisa mais difícil é dar feedback, né? Então, porque assim,
qual é a expectativa do outro lado e como é que eu vou dar esse feedback para essa pessoa, né? Quem conhece já é difícil, quem não conhece é mais difícil ainda, Não, né? e tem muita maturidade de quem recebe também, né? Porque às vezes a pessoa é Exatamente. muito refratária a receber Exato. qualquer tipo de feedback, o que diz respeito também à maturidade emocional, né? Quando você pega um profissional que você dá um feedback, ele absorve aquilo e traz aquilo como uma ajuda, é tão gratificante, né? Então a pessoa começa a É, mudar, a pessoa começa, beleza, qual caminho eu preciso e tal. E aí você vê que uma mudança, né, de comportamento, uma mudança de direcionamento muito bacana nas pessoas quando elas estão abertas, inclusive até abertas da nossa parte também de receber, olha, sim. você está vendo uma coisa, mas talvez não seja assim. Você percebeu que eu fiz isso, eu fiz aquilo e etc. Agora, quando você falou muito bem ali, quando você tem uma pessoa que é refratária, que ela é reativa, aí é muito difícil você realmente, né, conseguir ajudar essa pessoa. E assim, eu vejo que até a gente já fez bastante coisa aí de desenvolvimento, de conhecer a personalidade das pessoas, mas a gente sabe que algumas personalidades têm uma maneira de abordá-las que é diferente de outras. Então, mesmo você se preparando, abordando da forma que ela gostaria que fosse abordado, etc., mas mesmo assim eu percebo que às vezes, se esta pessoa tem uma questão de uma baixa estima muito grande, ou ela tem outros aspectos que vêm com ela, ela tem dificuldade de ouvir mais, até o que a Sim. gente fala de vontade de desenvolver, né? Como é que ela ouve isso? Claro que sempre vai ter uma visão que é muito particular de quem está dando feedback, Uhum. mas eu acho que tem uma abertura para que você possa falar de uma maneira, com todas as técnicas que a gente já sabe, mas que a gente consiga fazer com que ela seja mais audível para aquela determinada pessoa. Sim. E é o desafio do gestor, né? Ele, como é que ele consegue identificar aquilo naquela pessoa, naquele grupo específico, para ele trabalhar também uma forma de conseguir se comunicar melhor, né? Sim, E não ter realmente essa reação, né? E todos os gestores hoje, né, eles têm esse desafio. Eu acho que em qualquer indústria, né? Acabou aquela coisa do antigamente, manda quem pode, obedece quem tem. Não, se você quiser, né, mandar, você vai ficar sozinho. Se você quiser ser parceiro, trazer parceiros, né, as pessoas ficam hoje, principalmente as pessoas com alta capacidade, pessoas de alta competência, elas só ficam hoje numa organização se elas se sentirem parte, né? Se você tem um mercado agressivo, né, que ele demanda esse tipo de profissional, você vai ter que fazer o seu alto desafio para você fazer com que as pessoas sintam-se parte daquele, né, daquela organização ou daquele grupo e sintam que você está ali também como, né, um guia para eles. Senão, não ficam. E é esse o desafio grande das gestões de hoje em dia, né? Então, sem a dúvida. gente precisa se reinventar. E cada geração nova que vem, a gente tem que, né, analisar mais aprofundadamente a forma de comunicação. Porque a comunicação que era lá há 30 anos atrás já não é a mesma de hoje. A Qual você acha que sensibilidade é são maior, né? qual que você acha que são as maiores dores hoje de uma pessoa na tua posição que tem que desenvolver pessoas e tem que pensar na estratégia de manutenção desse desenvolvimento contínuo? Para mim, assim, aí eu vou dar um exemplo do segmento que eu trabalho hoje, né? É a gente acelerar demais o crescimento de carreira das pessoas por conta do nosso tipo de mercado. Hum, Então, às vezes, eu tenho ali um bom técnico, né? Uma pessoa boa na parte operacional, que eu, por necessidade, né? Por expectativa da pessoa também, mas por necessidade da organização, você traz essas pessoas para funções de gestão. Então, ali é a dor que a gente tem de, assim, como é que eu vou ajudar essa pessoa na preparação justamente para demandar equipes grandes, né, a gestão de expectativa, né, a parte de performance, a parte da visão, né, da gestão de pessoas, que ela é muito mais complexa hoje. Porque, assim, como eu falei, quanto mais preparado aquele time, né, mais expectativas gera e mais dificuldade de você retê-los. Porque se uhum, meu chefe, né, entre aspas, né, se meu chefe não é bom, eu vou para outra empresa, eu vou para outro departamento, eu sim, vou para outro lugar. sim. Então, o desafio dos gestores hoje é muito esse: criar os laços de conexão, mas ao mesmo tempo criar visibilidade, criar, né, o direcionamento, sentimento de pertencimento. Então, isso é bem interessante. E aí eu falo muito também na questão do care, né?
Falei, a gente precisa ter o care no início da frase. I care. Porque se ele tiver no final da frase I don't care, as pessoas não vão ficar. As pessoas não vão se sentir, não vão pertencer ao seu grupo, né? Então, por isso que a gente, né? Por isso que é sempre desafiador, né? Essa área, né? As pessoas acham que não, mas sim, se você tem uma parte de desenvolvimento de RH, né, como uma coisa que seja um pilar organizacional para você ser parte do negócio e ajudar no desenvolvimento dele, não é simples. É um trabalho que ele envolve tempo, ele envolve, né, análise, ele envolve, né, a conexão, feedback. A gente também, a gente falou refratário, né? Nós também, como pessoas, né, gestores de RH, também sabermos aceitar ou ouvir o outro lado, né? Então é uma constante. E vocês lidam com produtividade? Ou quando ela não vem da maneira que vocês esperam? Qual a orientação? Desenvolvimento, né? A produtividade ela tem que ser analisada no qual aspecto? É o aspecto comportamental, é o aspecto técnico, ou o aspecto processual? Meu Uhum. processo não está claro, não está bom, não está funcionando, eu preciso melhorá-lo, né? O perfil que está ali é bom, mas o processo não é bom, né? A parte técnica a gente desenvolve, né? E a parte comportamental a gente também procura desenvolver. Agora, quando essa parte de produtividade ela não é um problema nem técnico, nem processual, mas ela é comportamental, aí você tenta até um certo limite desenvolver aquilo, mas se não é o match com a organização, você tem que fazer alguma, né? Tem que também ser, né, compromissado na tomada de decisão, porque senão você afeta o grupo como um todo, né? Mas ela depende muito, porque como a gente tem, né, especificamente na indústria de óleo e gás, muita demanda, movimentação, então você está sempre num processo de desenvolvimento de competências, que você tem uma movimentação de gente, a formação de gente muito grande, né, muitos novos entrantes, programas de trainee, pessoas jovens que você precisa desenvolver, então isso é constante. Então a produtividade em si ela vai demandar muito na qualidade e na velocidade de que você consiga formar essas pessoas. Você sabe que eu tenho visto em alguns clientes uma tendência que é assim, as pessoas querem ler cada vez menos. Sim, Então, quando você manda orientações, explicações e coisas de como funciona mesmo, as pessoas às vezes estão errando alguns processos simplesmente porque elas não buscaram estudar o processo. Não é que elas exato. não tenham acesso às informações, elas não as buscam, porque elas entram naquela coisa da execução, do ensaio e erro, e muitas vezes não vão estudar. E às vezes, muitas vezes, né, a gente vê isso, não é incomum, você manda uma coisa escrita para as pessoas e elas te perguntam coisas que estão escritas porque elas não leram aquilo que está escrito. Exato. Normal. Isso é comum. Isso é normal. Isso é bem comum. É, E aí você vê erros de processos em função disso, né? E aí eu acabo esbarrando isso na questão que não é nem intelectual, porque ela teria a condição de fazê-lo. uhum, Ela não é uma questão processual, porque o processo está dado, mas ela não consegue ir lá e se apropriar e estudar o processo. Mas eu não sei se isso a gente coloca numa questão de competência, se a gente coloca numa questão comportamental, cultural do momento. Como é que você, na sua opinião, veria isso? é um conjunto de fatores, né? A gente tem a cultural, acho que no Ocidente hoje, no Brasil também, né? Das pessoas lerem cada vez menos. Você colocou exatamente, lerem cada vez menos, né? Então, assim, o que está pronto ali é aquela informação que eu vou acreditar. Mas também tem um outro lado, muitas vezes na organização, nas organizações, de como é que eu reforço essa cultura, né, para que as pessoas realmente entendam o processo e eu tenha certeza que ela entende o processo, que aí são os processos de competência, né, que a gente faz no mapeamento de competência, ver a questão Mede de em que grau gap, elas apresentam as competências, os gaps, e vai exatamente. ajudá-las a desenvolver. E um outro ponto que é importante também, que eu estava discutindo esses dias com outros colegas de outras empresas, qual é a qualidade da nossa comunicação? Que a gente comunica muito.
né? Eu acho que, em geral, a gente comunica muito, mas é exatamente, a gente está comunicando o que as pessoas precisam, né? Será que eu consigo sumarizar essa informação num nível de qualidade que, se a pessoa precisar daquele detalhe, ela entra e vê? Porque também, se a gente comunica demais, a gente tem um volume de informação muito grande, as pessoas acabam não olhando o que é necessário, porque tem muita informação, muitas vezes, para ver. Então, eu tenho isso, né? Muitos e-mails que a gente vem, recebe de comunicação. Você viu tal coisa? Não, peraí, deixa eu ir lá olhar, porque o volume é muito grande, o volume de e-mails, volume de mensagens, volume de demanda, volume de processo, volume de atividades. Se você coloca todo esse conjunto, é uma dificuldade grande para as pessoas acompanharem no tempo correto o que está acontecendo ou as informações necessárias para aqueles Uhum. processos ou para aqueles procedimentos delas. É o desafio da modernidade, né? Muita informação e a qualidade da informação que a gente recebe. E aí, no final das contas, a qualidade da informação que você manda, como ela está nesse bolo, a pessoa não se aprofunda, não olha. É verdade. E o que você vê como desafios daqui para frente? Para a gestão de pessoas, para as tendências das organizações, num mundo cada vez mais fluido e cada vez mais tecnológico, e as pessoas inseridas nesse processo. Na gestão de pessoas, aí eu falo pela área dos profissionais da área de recursos humanos, né? É eles se modernizarem, se atualizarem, sem perder a essência do care. É uma atividade, é uma área que, se eu não me importar com as pessoas, eu não venha para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me modernizar no sentido de entender o que é necessário em termos de informação, de tecnologia, entender o negócio. Isso é fundamental para a Isso área é de recursos. fundamental. Se eu não entender, fundamental. Se eu não entender o meu negócio, não, né, o que eu vou ajudá-lo nesse aspecto? E no aspecto das organizações, é realmente ter o compromisso de ter a área de pessoas ou as áreas de recursos humanos como um parceiro do negócio. Uhum. Então, se a gente conseguir essa combinação, aí realmente é uma melhoria muito grande, né, que as empresas podem ter. Né? Eu tenho um parceiro, mas esse parceiro também está comprometido em entender meu negócio, melhorar os processos, dar a visibilidade, né, das coisas, porque assim, a área de RH ela não pode ser uma área que está ali no cantinho com processos escondidos que as pessoas não entendam. Tem que estar claro o porquê, né, o como, o meu procedimento, o que é meus benefícios, aonde eu acho a informação, né, como é que eu me desenvolvo, qual é meu processo aqui de menu de ferramentas que eu posso ter. Você me ouve? Cara, quem é a pessoa? Quem é meu focal point? Quem é meu business partner? Né? Que muitas vezes, eu não sei quem é meu business partner. Opa, se eu não sei quem é meu business partner, como é que eu tenho conexão com a minha área? Né? Então, isso é fundamental. Mas a indústria, né, as empresas precisam ter isso como um compromisso. RH, né, ou pessoas, como a gente queira chamar as áreas, vocês são nosso parceiro. Você está na linha de frente aqui comigo e é fundamental que a gente, né, coexista e trabalhe juntos. Senão, não dá liga, né? Como a gente fala, não. E aí a percepção organizacional ela não é boa. Sim. Mas é o desafio dos nossos profissionais de RH. Se a gente também não tivesse esse compromisso, somos ali eternos coadjuvantes, fica mais difícil. É. Você acredita que o business partner é aquele profissional que traz as necessidades das áreas para o estratégico de recursos humanos? Ele faz essa interface bem ou ele acaba sendo um profissional muitas vezes processual? Depende do profissional. Se ele, né, se imbuir, se engajar como realmente o parceiro do negócio, ele se torna estratégico. Perfeito. Se ele quiser só fazer a parte do processo, alguém me demandou algo ou, né, ou se não demandou, tô quietinho aqui, aí realmente o papel dele não é de business partner, ele é um, né, na nossa indústria a gente chama de tirador de ticket. Então, assim, é outro desafio muito grande que a gente vem trabalhando sempre na questão. Business partner está dizendo parceiro do negócio. Parceiro do negócio é entender o negócio, ser parte dele, estar lá do lado, né, da organização para que ela entenda você realmente como, né, ali do meu lado. Você está ao meu lado, né, nos processos que tenham que envolver com pessoas.
Então, esse é o grande desafio. E aí é que a gente fala daquela coisa das pessoas se aprofundarem menos, né? Então, um business partner realmente que tenha essa característica, ele vai ter sucesso em qualquer organização que ele for. Né? Agora, se ele quiser ser ali se alguém me pedir alguma coisa eu faço, e não pedir, graças a Deus eu tô quietinho aqui, aí fica difícil, é muito, é muito complicado. Tipo, me encontraram, né? Me acharam, oi, socorro. Não, aí realmente. Mas tem hoje uma grande, né, necessidade que eu vejo das empresas em geral, essa característica de um business partner realmente, né, presente, realmente multiplicador dos processos, das boas práticas, né, da visão de RH, porque ele é a conexão da área com o negócio. Ele está lá, ele está sentindo o que está acontecendo, está vendo as pessoas, está interagindo, né, tá multiplicando, né, boas práticas e ao mesmo tempo trazendo as necessidades. Se ele conseguir, né, para fazer esse papel, ele tem uma grande, né, importância organizacional. Se não, é mais um. E a gente É, conseguiu, né, nessa indústria, eu não sei se você também tem essa percepção, na indústria em geral, se banalizou muito o título business partner. Né? Então você tem muitas pessoas que não têm essa característica, mas estão com o título, né? O analista virou business partner, mas ele é realmente um business partner, né? Então a eu ia falar banalização isso para você. dos títulos ficou também uma coisa, poluiu um pouquinho essa percepção, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu ouço muito, a gente, uma das linhas de negócios da gente é fornecer os instrumentos de diagnóstico para consultorias, que usam nos clientes deles também. Uhum, E a gente ouve muito dizer, tá muita juniorização do RH, tá muita. E aí você já adiantou essa pergunta, ou seja, alguns dos profissionais que ainda estão na linha de trilha de desenvolvimento, que é natural, você começa como júnior para ser pleno, para ser sim. sênior, mas como eles anteciparam alguns nomes de cargos, pode estar dando a impressão para o mercado de uma juniorização maior do que de fato Uhum. talvez aconteça, em função desses rótulos, vamos dizer assim, né? Não sei se Exatamente. você acha que essa pode ser uma explicação do porquê a juniorização ou tem outra. Assim, a explicação está adequada, sim, e é como eu falei, a necessidade, né? Então, eu quero reter a pessoa, ou ela tem potencial, ou aquele profissional é bom, ele virou analista. Tá, mas assim, o que que ele analisa? Né? Porque a gente É fala, que boa. exatamente. O que que eu analiso, né? Quando você pede um processo, você pede uma informação, essa informação ela vem analisada, muitas vezes ela não vem, ela vem repassada, né? E a grande dor quando a gente conversa com todos os outros profissionais, né, de recursos humanos, do mercado em geral, não só da indústria de óleo e gás. O que que essa pessoa analisa? Não, ela não bem analisa. Então, por que ela é uma analista? Porque a gente quer o título, né? O assistente é um É, título baixo, ninguém quer atratividade, um título, mas eu sou analista, mas eu é, analiso. O analista, ele está muito, na minha percepção assim, muito voltado naquela análise do mercado financeiro, né? O analista, ele faz uma análise de, né, financeira, análise de negócio, análise de investimento. Então, é uma posição alta, o analista. E a gente juniorizou, muitas vezes, na indústria, essa posição de analista, porque ele não analisa. E aquele muito, analista vira business partner. E aí um analista que ele não desenvolvia ele para analisar, ou seja, para diagnosticar informações, situações, etc., para devolver aquilo de uma forma já mais preparada, até para tomada de decisões, mas ele se tornou um business partner. Né? Ou um especialista, mas aí o especialista ele entende de fato daquele processo, talvez não. Então a gente tem analistas que não analisam, especialistas que não conhecem o processo, e isso eu acho que é um problema do mercado em geral, né? A partir do momento que você coloca talvez pessoas em posições e não desenvolve elas, porque às vezes você tem pessoas júniores que têm alto potencial, alto engajamento, alta, né, vontade, que às vezes superam muitas vezes profissionais que são até mais experientes, justamente por essa conexão, esse engajamento, essa vontade. Peraí, não tem, eu vou aprender, e eu olho muito isso quando eu estou fazendo entrevista, né? O brilho nos olhos, né? Eu não sim, sei, mas eu aprendo, eu vou estudar o processo, então, opa, então ali está o caminho, né? Porque senão você vê que a pessoa não está acomodada nesse aspecto. Mas tem sim, tem realmente esse conjunto, né? Pessoas que você talvez esteja colocando num lugar que não deveriam ainda,
não que não tenham potencial, e ferramentas que elas não têm também para desenvolver aquelas competências que elas precisam. E aí a gente Maravilha. tem isso, né? Então, temos essas dificuldades. Eu adorei a sua análise, amei essa coisa de que o analista que não analisa, o especialista que não entende. Eu amei isso, porque é uma coisa tão clara, né? E às vezes a gente esquece e usa o nome de forma indevida. Exatamente. Muito bom, muito bom. Às vezes o simples, né? Tem até um livro que fala sobre isso, né? Que é o Óbvio. Acho que tem um livro, que é um livro fininho. É, Eu já vi falar, não lembro do título. ele fala do cara que cresceu na vida sendo olhando o que é óbvio, porque o óbvio é uma das coisas mais difíceis de serem olhadas, né? Exatamente. Como dizem que quem simplifica também entrou num nível alto de complexidade, porque conseguiu entender tudo e explicar de uma maneira simples, né? Então, são as sofisticações, são as duas sofisticações que eu entendo Exato. muito, muito legal. Então, amei a sua explicação. E é uma realidade, né? E é uma realidade, e por outro lado, nós temos uma necessidade de mudar isso. Sim, Porque senão, cada vez mais fica pesado para a gestão, né? A parte da análise, a parte muitas vezes, da execução, né? E a qualidade disso vai ficando prejudicada, muito porque bom, você vai acumulando muita coisa e cadê o processo de chegar mais, né, elaborado, mais, como é que eu vou dizer, mitigado muitas vezes, porque quem está lá na ponta está vendo coisas que a gente não está. Então, muito se não bom. houver uma análise crítica daquilo, prejudica lá no final as ações realmente que não são necessárias, né, para a área, para o negócio, para aquele departamento, etc. Mas se não vem análise, Não, tem toda a é, razão. É é isso aí. difícil. A gente está, infelizmente, terminando e eu queria. Sou muito rápido. Passou muito rápido, né? É que a conversa é boa. Então, eu queria que você assim, para finalizar, quais conselhos ou quais, na verdade, dicas você poderia dar para as pessoas que estão na área de recursos humanos? Você é uma pessoa sênior, uma pessoa que tem muita bagagem, muita experiência, uma visão clara das coisas. O que que você daria de dicas para os profissionais de recursos humanos para se preocuparem daqui para frente, por exemplo? Não se acomodem, né? Procurem informação, atualizem-se. E às vezes, quando a gente fala atualização, não é só de legislação, é atualizar as tendências, atualizar as visões, atualizar-se em relação às gerações novas que estão vindo, entender o negócio. Tem muitos profissionais da nossa área que às vezes não conhecem o próprio negócio que estão inseridos. É fundamental você entender o negócio para você poder falar de igual para igual, muitas vezes, né? Tem a abertura de ouvir, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade grande, eu já passei por isso no passado, de ouvir, né? Aquilo que a gente acha que é certo, muitas vezes não é o que o outro lado está entendendo. Então, essa troca, essa audição ativa, ela é fundamental para a gente, né? E tentem sempre trabalhar a área de recursos humanos como de fato um parceiro do negócio. Se o outro lado não vê que você é um parceiro, que você está conhecendo as necessidades, as dores dele, ele não vai te ter ao lado. É, É difícil? Não é simples, não é apertar o botãozinho, tá tudo resolvido. Não, é uma construção isso, né? Porque cada linha tem uma necessidade, uma visão, uma prioridade sim, diferente, e a gente vai ter sempre, né, a necessidade de quebrar essas barreiras. Mas para a gente quebrar essas barreiras, a gente tem que estar preparado para elas. Né? Numa conversa, numa discussão, em qualquer processo que a gente tenha, né, que ter, e a gente for raso, nós não vamos ser acreditados. Então, isso é fundamental, ter essa linha aí de engajamento. E amar o que você faz. Em recursos humanos ou qualquer profissão, se a gente não amar o que faz, a gente precisa pensar né, numa redirecionamento da nossa carreira. Se a gente não amar o que faz, a gente não vai a lugar nenhum. Então, é, aí em RH é isso, porque você tem que amar o que você faz e tem que fazer também a multiplicação para as pessoas que amem aquilo que elas fazem também. sem E dúvida. você é o principal interlocutor disso, né? Então, é um desafio grande para a gente se reinventar, se automotivar, ter resiliência,
né? Nada é fácil, nada cai do céu. Então, se a gente não tiver essa, né, essa vibe, aí fica realmente difícil. Mas quando a gente tem isso, é natural, a gente faz a transposição das barreiras de uma forma mais positiva, né? Muito. E talvez não perca todos os cabelos como eu perdi. Tá certo. Henrique, olha, foi um prazer conversar com você, aprender com você. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui que você se dedicou. Obrigada pela parceria de tantos anos. Eu Espero que a agradeço. gente fique aí mais tempo juntos, trabalhando e contribuindo. Foi um prazer, o prazer foi todo meu. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Como eu falei, eu virei um contador de histórias, né? Ciências contábeis, virei um contador de histórias, então, assim, foi pouco tempo até. É verdade. Mas te agradeço, foi muito rico. Obrigada mesmo. Muito obrigado, boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.